bora lá, pessoal, 11 horas 28 minutos. Saímos lá do estúdio da Berlinda News Entrevista, estávamos entrevistando lá o vereador eleito, nós não tínhamos conseguido ainda falar com ele, o Marcelo Pitol, e agora a gente já está aqui no Secrei, aqui no bairro Cristo Rei, onde está ocorrendo o segundo encontro. Eu até estava conversando com a Giane ali, e a gente teve 3 eventos, mas esse é o segundo encontro do Territórios Empreendedores Supera, um evento que tem, né, a chancela do Sebrae, RS está aqui com a gente, o gerente regional do Sebrae, o Marco Copete, que já esteve lá com a gente na Berlinda, lá no nosso estúdio, para falar do Supera, né? Porque a gente precisa falar, precisa tratar, precisa olhar para esse setor, os nossos empresários, os nossos comerciantes, lojistas, enfim, toda a sociedade que foi muito atingida. Copete, primeiramente, bom dia, prazer revê-lo, né? Mais um encontro, a gente esteve lá no encontro em Novo Hamburgo, agora o segundo encontro aqui. Como está esse pessoal se reunindo? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, uma honra poder falar com vocês, esse canal tão importante. O Território dos Empreendedores é uma iniciativa do Sebrae, né, no sentido de reunir principais lideranças aqui da região do Vale dos Sinos para discutir quais serão os eixos estratégicos que vão nortear o futuro da região. Então é um fórum bastante qualificado. Hoje a gente tem aí 40 líderes discutindo todos os eixos das áreas empresariais, entidades empresariais. Aqui também tem as universidades, tem a escola técnica, aqui nós temos o poder público também, quer dizer, todas as áreas que compõem o movimento orgânico da sociedade civil organizada estão representadas nesse fórum, para discutir exatamente como a metodologia da Unicinos, ela trouxe uma metodologia que o Sebrae comprou dela, né, para implementar, no sentido de exatamente organizar essas cabeças, né, para que a gente possa extrair dali, né, pela experiência, pelo conhecimento, pela vivência desses líderes aqui da região, pensar sobre o futuro, sobre os eixos da terra. Tivemos um seminário para fomentar isso. Né? Aliás, fantástico o seminário, estive lá, parabéns, foi muito bom mesmo. O Aribe. O Aribe, nossa, sensacional. O olhar dele e o olhar dele que ele representa também sobre o próprio clima que a gente precisa olhar. Exatamente. Então, eu trouxe um profissional que foi um dos criadores, né, todo o modelo de desenvolvimento de Medellín, né, uma cidade das mais mortalidade no mundo, né, uma cidade totalmente segura. Né. Então, a gente trouxe nesse seminário o despertar da consciência, né, de como é importante a gente pensar o futuro do Vale do Sino. E depois, então, o primeiro encontro em Novo Hamburgo com esses líderes, então, exatamente para começar a discutir quais são, né, os eixos, quais são as vocações que nós temos aqui, quais são as cadeias relevantes, o que interfere no nosso PIB, quais são as nossas oportunidades, quais são as nossas ameaças, né, enfim, e para onde que a gente tem que pensar, né, o futuro do Vale do Sino. No primeiro encontro, o que já deu para sentir, e agora temos o segundo encontro aqui em São Leopoldo, e é importante frisar, porque apesar de São Leopoldo ser uma cidade, né, fronteiras, né, ser muito próximas, né, tem situações diferentes, semelhantes, mas diferentes, que a gente já dá para sentir no primeiro encontro, nesse encontro que está ocorrendo aqui. A gente começou às 8 e vai até às 17 horas aqui no centro. Os líderes são os mesmos, né? Sim. A gente selecionou eles, né? São os mesmos que vão lá e vão aqui, né? Claro que tem líderes de São Leopoldo, tem líderes de Novo Hamburgo, tem líderes de Sapiranga, tem líderes de Estevam, de toda a região, né? Mas a metodologia, ela no primeiro encontro foi, primeiro, eles se enxergar, a metodologia provocou eles a se enxergarem como líderes. E qual efetivamente seria a participação de cada um, ou do grupo como um todo, de forma impactante aqui na região. Se assumirem como lideranças e principalmente assumir como um fórum de representatividade legítima para poder discutir esses assuntos. E depois, então, para o encerramento do primeiro fórum, foi exatamente a gente começou a pensar quais são as cadeias que são importantes para a região, como é que se desdobram essas cadeias, onde que elas estão alocadas, qual é o impacto dela do ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda, de impacto econômico. Então a gente foi mapeando isso. Nesse segundo encontro agora, a gente está pegando essas mesmas cadeias e olhando o futuro. Né? Então o que nós precisamos
para poder que essa vocação ela continue sendo competitiva, né, a nível de Rio Grande do Sul, Brasil, internacional, e continue gerando negócios, emprego, renda para o Vale do Sino. Então, você vai olhar e dizer, nós temos aqui o setor metalmecânico, né, aqui na região, temos o setor do calçado. Né? Então, o setor, o que ele precisa, né, para olhar o futuro? Ele precisa de ciência de dados, precisa de inteligência artificial, como exemplo. Né? E o que precisa de ciência artificial a gente ter aqui? Né? Precisa ter universidade, precisa ter mão de obra qualificada, né? Porque assim nós vamos discutindo, né, o desdobramento do nosso futuro. Né? Como é que a gente precisa, o que a gente tem que investir e quais são os desafios que nós vamos ter para que a gente possa, né, no futuro, pensar, né, o futuro de uma forma concreta, tangível, materializado, e identificar quais são os movimentos que nós temos que fazer daqui para frente. Esse é o segundo encontro, quantos encontros ainda teremos pela frente? Teremos mais dois, um aqui também, né, no dia 23 de novembro, e o último daí em Novo Hamburgo, no dia 13 de dezembro, para fechar esse movimento. É claro que esse movimento ele não é estanque, nós não vamos interromper ele, né? O ano que vem, se esse grupo então resolver continuar as discussões, o Sebrae vai estar presente com eles, né? Mobilizá-los e mantê-los mobilizados, para que a gente possa então no ano que vem começar a implementar tudo aquilo que foi discutido agora. Legal, parabéns aí pelo evento, vou mostrar aí pro pessoal, parabéns. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Legal, tá aí o Marco Copete. Deixa eu só mostrar pro pessoal, vou entrar ali dentro aqui, vou virar a câmera aqui. Obrigado, Copete. Quero mostrar pro pessoal aqui a dinâmica, né? Tá os grupos aqui. Tá os grupos aqui, eles se reuniram, como o Copete falou, são em torno de 40 empresários de vários segmentos. E... Pessoal, estourou aqui. São vários segmentos aqui reunidos e o pessoal. A gente vai também olha só, gravar para fins de registro e depois a gente poder transcrever isso nas apresentações de vocês. Então, aqui no Secrei, viu, gente? Vocês, e a partir disso vocês têm 5 minutos. Vamos só pegar um pouquinho assim como é que está funcionando a dinâmica. Bom, eu vou explicar rapidinho no início como é que a gente pensou. A gente partiu da enchente e a gente focou em cada setor aqui curto, médio e longo prazo, né? Desenvolve. A gente viu que a enchente trouxe mobilização, liderança, recurso e capital humano, mas precisou de uma rede e de organização dessa rede para capacitação e programas que atendessem o que estava sendo preciso fazer naquela hora. A médio prazo, a gente viu que houve uma perda patrimonial, uma perda de atividade econômica, não se podia fazer, continuar. Só para pegar aqui o pessoal sentir, né? É o segundo encontro, então, Territórios Empreendedores Supera, que está ocorrendo aqui no Secrei, iniciou pela manhã e vai ao longo do dia, assim como também ocorreu lá em Novo Hamburgo, está ocorrendo aqui em São Leopoldo, como falou o Copete. Vai ainda ter mais um encontro aí em Novo Hamburgo e outro encontro aqui, ou vice-versa, né? Vai ter mais um encontro aqui, a sequência, encontro 3 será aqui de novo no Secrei. E o próximo encontro, tá aí o fechamento desse primeiro ano em Novo Hamburgo. Tá bom, minha gente? Juliano Palhinha, para Berlinda nas Ruas. E em seguida esse material está lá no nosso site, berlinda.com.br. Grande abraço aí ao Gilson, que estava com nós lá no programa Berlinda News Entrevista e agora segue com a gente aqui na live, tá bom? Um abraço a todos.